Então, pessoal, boa noite. A gente vai abordar aqui um tema interessante em fisioterapia geral, que é o infravermelho, a radiação infravermelha como tratamento fisioterapêutico. A radiação infravermelha é um agente térmico superficial usado para o alívio da dor e rigidez, para aumentar a mobilidade articular e favorecer a regeneração dos tecidos moles e problemas da pele. Esse é o conceito que temos dessa radiação infravermelha, né? Ela vai ser utilizada justamente para criar um aquecimento superficial no local que a gente vai precisar estar utilizando, certo? Com o intuito de aliviar essa dor e quebrar essa rigidez muscular, dar um relaxamento melhor a esse músculo, assim aumentando essa mobilidade, essa amplitude de movimento articular e favorecendo também que esses tecidos se regenerem por conta de uma vasodilatação no local e chegada de células que estão ali para combater essa lesão. Está aqui, né, alguns tipos de aparelhos que fazem com que esse infravermelho, essa radiação infravermelha seja proposta. Aqui ao meu lado, a gente vai ver mais tarde um pouco esse aparelho sendo utilizado. Nós temos aqui para poder utilizar ele. Em relação a essa radiação, como é que ela se comporta? Tem algumas características físicas que essa radiação ela é penetrada na pele, né, através de ondas. Então, o comprimento da onda ela varia de 0,8 a 1000 micrômetros, onde temos três tipos de infravermelhos, né? O infravermelho tipo A, o infravermelho tipo B e o infravermelho tipo C. O infravermelho tipo A é uma onda que tem um menor tamanho, né? Onde ela vai de 0,78 a 1,4 micrômetros. O infravermelho tipo B, ela vai de 1,4 micrômetros a 3 micrômetros. E o infravermelho tipo C é a maior onda de radiação infravermelha, né, que a gente tem aqui, que vai de 3 micrômetros até 1 milímetro. A mais usada na prática clínica é o infravermelho tipo A, que ela varia de 0,7 a 1,5 micrômetros. Então, ela é uma onda bastante pequena, né? Então, esse aparelho, por exemplo, ele é um tipo de infravermelho tipo A. Fontes de radiação infravermelha. A gente tem uma fonte natural, que é o Sol. O Sol ele produz essa fonte infravermelha natural. Porém, o Sol produz também outros tipos de radiações, como a ultravioleta, né? Então, a infravermelho também o Sol ele dá um pouco de radiação infravermelha para nós. E temos as artificiais, onde vamos encontrar lâmpadas luminosas de 250 a 1500 watts, né? E as lâmpadas não luminosas que variam de 250 a 1000 watts. As lâmpadas luminosas, elas as lâmpadas que proporcionam uma visualização do infravermelho, né? Da radiação infravermelha, onde a gente consegue visualizar esse infravermelho através da luz vermelha. E as não luminosas, como o próprio nome já diz, a gente não visualiza essa luz vermelha, né? Esse infravermelho. Porém, o aquecimento local ele vai acontecer. Como é que acontece
no local da aplicação do infravermelho para que esse infravermelho consiga chegar até o objetivo que a gente precisa. Então, as radiações infravermelhas produzem alterações térmicas devido à absorção da radiação, que leva à vibração molecular, levando à alteração térmica. Algum aquecimento pode ocorrer profundamente devido à transferência de calor. Então, a radiação infravermelha ela vai começar a aquecer aquele local, né, que a gente proporcionou a terapia, e essa radiação ela é absorvida pela pele e pelos tecidos do nosso corpo. E aí as moléculas elas vão vibrarem e passar esse calor de tecido a tecido, de célula a célula, né? Se a gente proporcionar uma aplicação de um longo tempo, a gente pode aquecer profundamente. A gente vai ver que o infravermelho é um aquecimento superficial, porém, quando a gente consegue colocar um tempo maior, a gente consegue ter uma certa profundidade de aquecimento nesse infravermelho. Efeitos biológicos. O que a gente espera que aconteça quando a gente aplica essa radiação infravermelho? A gente precisa que aconteça alterações no comportamento tanto do metabolismo, quanto no sistema circulatório, quanto na função neural, e levando, claro, a uma melhora da atividade celular. Então, o sistema metabólico, quando ele tem acesso a essa radiação infravermelha, ele aumenta o seu trabalho, né? Então, o metabolismo ele vai aumentar. No sistema circulatório, por conta do calor, a gente vai ter uma vasodilatação para chegar mais células de defesa, principalmente, né? Basófilos, eosinófilos, macrófagos. A função neural, a gente vai estar aplicando infravermelho para que essa radiação infravermelha ela consiga excitar esse nervo. Então a condução nervosa vai melhorar. E a atividade celular, né, também vai aumentar. Principalmente as mitocôndrias vão estar produzindo mais ATP, vão estar realizando uma melhor respiração celular. A eficácia clínica. O que é que eu quero quando eu utilizo o infravermelho? Eu quero aumentar a condução nervosa para diminuir essa dor. Nós sabemos que quem leva essa informação de dor para o córtex cerebral são os nociceptores. E quando a gente tem uma informação de dor e a gente coloca ou a gente utiliza uma radiação infravermelha, os termorreceptores estão ali também para levar a informação para o cérebro, o córtex cerebral, fazendo com que essa informação seja dividida, diminuindo assim a dor. Então a analgesia funciona muito bem com a radiação infravermelha. Na rigidez articular, porém, essa rigidez articular só vai melhorar se ela for causada por conta de um espasmo muscular, de uma contração muscular, de um aumento do tônus, né? Aí a gente vai conseguir quebrar essa rigidez com o infravermelho. Edema. O infravermelho, ele tem uma função local de aumentar a pressão oncótica, né? Por conta do vaso aumentar a sua luz, fazendo com que esse líquido que está fora do intestino ele consiga penetrar, porque aumentou o vaso, a pressão do vaso está menor, então a pressão de fora do vaso ela está maior, então esse líquido penetra no vaso e segue viagem. Então diminuição do edema também a gente encontra com uma eficácia clínica. Lesões na pele, principalmente causadas por fungos, né? A radiação infravermelha ela quebra esse meio onde o fungo
se começa a reproduzir, a se reproduzir. Então ele também é fungicida, ele mata esses fungos. Dosagem. Primeiro a gente precisa fazer a seleção do aparelho. Existem vários tipos de aparelho de infravermelho, pequenos, grandes, médios. Então, cada vez que a gente for utilizar, nós precisamos entender, ver a área de utilização, né? A área de utilização vai ser justamente, se ela for uma área extensa, a gente precisa de um infravermelho, de um aparelho maior, né? Se ela for uma área pequena, a gente precisa de um infravermelho menor. O aquecimento, a literatura traz que ele eu só consigo atingir os objetivos metabólicos, circulatórios, neurais e de atividade celular quando eu tenho um aquecimento em 15 minutos em diante, né? A partir de 15 minutos. Para que eu consiga estar aplicando muito bem esse infravermelho, eu preciso que a pessoa que vai receber essa radiação infravermelha, ela tenha a pele descoberta, pele seca, nada de suor, né? E limpa. Não pode estar suja. E ele também se mantenha numa posição confortável. Por quê? Quando a gente estiver fazendo a aplicação e a posição não for confortável, ele vai sair do local. Então a gente vai estar aplicando em outra área porque ele se movimentou. Algumas precauções que a gente precisa ter, saber as contraindicações que daqui a pouco vamos ver quais são as contraindicações, e aqueles pacientes que têm sensibilidade térmica. É aquele paciente que quando você coloca, passou um tempinho, está muito quente, a gente não pode, né, tá insistindo num tempo maior, porque pode haver queimaduras. Os olhos têm que estar cobertos, né, não pode fixar o olho na radiação infravermelha, justamente porque ele corre o risco de afetar a visão. E muito cuidado com queimaduras, né? Está trabalhando com calor, por mais que ele seja superficial, se ele estiver muito próximo, demorar muito, né? Pode trazer lesões à pele. O posicionamento da lâmpada, a gente vai ter um ângulo reto, né? Basicamente de 90 graus. E a dosagem em si, a intensidade da luz infravermelha, da radiação infravermelha, da quantidade de radiação que a gente vai colocar para o paciente, depende justamente da distância que eu vou estar aplicando esse infravermelho. Portanto, a distância ele varia de 50 a 75 centímetros, né? Então a gente vai estar lá vendo mais ou menos. Quanto mais perto a gente colocar, maior vai ser a dosagem de radiação infravermelha que a gente vai dar no paciente. Então a intensidade é determinada pela distância, como eu acabei de falar aqui. Após o tratamento, a pele deve estar ligeiramente aquecida entre 36 e 40 graus Celsius. Então a gente vai estar justamente tentando chegar a uma temperatura que fica nessa faixa aqui, ó, de 36 a 40 graus Celsius, onde eu posso estar utilizando esse infravermelho entre 10 a 20 minutos. Aqui temos como acompanhamento do paciente no momento a gente sentir a temperatura da pele, anotar o grau de eritema induzido, né? Eritema é a vermelhidão que está na pele, a gente vai estar observando isso aí e ver algumas alterações inesperadas, né? Se tiver alguma criação de bolhas, a gente tem que parar o atendimento.
Aqui uma aplicação de um infravermelho no pulso, né? Na extremidade do membro superior do paciente. Riscos. Quando a gente fala de precauções, é para a gente justamente evitar esses riscos aqui. Ó. Pode acontecer do paciente ter alguma lesão na pele e sentir dor por conta do calor, né? Então a gente tem que ter isso como precaução. A gente tem que estar sempre perguntando ao paciente qual é a sensação que ele está sentindo. Diminuição temporária da contagem de espermas, né? Então ele não é um risco estar utilizando ele na região sexual, principalmente do homem. Em bebês, ele pode criar um período de apneia, né? O bebê, a criança, ele ficar sem respirar. Então, essa falta de respiração pode prejudicar também a vida dessa criança. Pode acontecer desidratação, redução da pressão arterial, né? A desidratação é justamente porque esse líquido que está no testículo ele vai entrar para dentro da artéria, e a redução, a diminuição da pressão arterial justamente porque ele tem uma vasodilatação, fazendo isso aí um risco justamente para algumas pessoas que têm hipotensão arterial, né? Pressão baixa. Algumas pessoas podem sentir tonturas, dores de cabeça, né? Principalmente em idosos. E se for muito tempo essa radiação infravermelha no olho, posso estar levando um dano óptico. Por isso que é interessante a gente cobrir esse olho, proteger a visão. Aqui está as contraindicações. Quando se fala em contraindicações, a gente tem aí coisas que a gente não deve usar, porque toda vez que a gente usar, a gente pode estar prejudicando, né, a vida desse paciente. Áreas de sensibilidade térmica ruim, se o paciente tem algum problema que ele não tem uma sensibilidade no local, quero usar o infravermelho no cotovelo, e eu toco, está sentindo meu dedo? Não estou sentindo o dedo. Então ali é contraindicado colocar, porque aquilo pode causar queimadura e o paciente não sentir. Doença cardiovascular avançada, né, por conta dessa vasodilatação, então isso pode sobrecarregar mais ainda o coração. Áreas com circulação periférica local comprometida, né, principalmente aqueles pacientes que têm um retorno venoso ruim, tem muito edema nos membros inferiores. Tecido cicatricial ou tecido desvitalizado por radioterapia profunda e outras radiações ionizantes, né? Tecidos que eles estão se recuperando por algum tipo de cirurgia, por exemplo, o câncer, né? A gente pode proliferar, aumentar essa proliferação de células malignas. Malignidade na pele, câncer de pele não pode usar de jeito nenhum. Redução do nível de consciência, até porque o paciente, como ele está com nível de consciência mais baixo, ele não vai saber, né, se o calor que o infravermelho está dando para ele está bom ou não. Então a gente pode queimar o nosso paciente. Se o paciente tiver com febre, né, também é contraindicado, porque a gente vai aumentar mais ainda a temperatura. Doenças agudas de pele e nos testículos também. Nos testículos, como a gente falou, ele diminui a quantidade de espermatozoides. Aqui uma frase, né? A vida é a infância da imortalidade. E eu vou fazer agora um outro vídeo falando sobre a prática, como é que ele vai ser aplicado no paciente, ok?
Então vamos aqui para uma aula prática da utilização desse infravermelho aqui, hein? A gente separou algumas regiões importantes para a gente trabalhar a radiação infravermelho. A primeira delas vai ser na coluna lombar, certo? Então, numa avaliação de uma dor lombar, né, de uma diminuição de amplitude de movimento, o que é que a gente vai estar fazendo? A gente avalia como é que está a textura, a contração desses músculos paravertebrais, desses músculos que envolvem a região, essa região que está dolorida, né? E se a gente sentir espasmos musculares, a gente vai estar utilizando esse infravermelho. Então, vamos supor que aqui nessa região lombar a gente encontre esse espasmo. O que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar esse infravermelho em mais ou menos 50 a 75 centímetros do local, ligo e coloco no lugar que eu quero, no local que eu quero ter essa aplicação. Nesse momento, a gente está vendo esse infravermelho começar a aquecer esse local. A gente vai ver com o paciente como é que está esse calor. Então a gente vai pedir para ele sinalizar se está muito quente, se não está muito quente, se está muito frio. E aí a gente pode ir aproximando mais. Caso esteja muito quente, a gente vai e aumenta a distância. Se estiver muito frio, ele não estiver conseguindo sentir o calor, a gente diminui a distância. E aí assim a gente vai modulando essa intensidade, né? E aqui a gente deixa aí em uma média entre 10 a 20 minutos, né? Dependendo do objetivo que eu queira no paciente. Se ele tiver uma contratura muito grande, eu deixo mais tempo. Se ele tiver uma contratura pequena, eu posso deixar um tempo menor. Mostrando outro local aqui de aplicação do infravermelho, né? A gente vai pegar essa região de cervical e trapézio. Trapézios, a gente consegue encontrar uma tensão muito grande nesses trapézios, né? Uma rigidez muito grande. O infravermelho é muito indicado para a gente quebrar essa rigidez muscular, né? Então a gente pode estar utilizando aqui entre 50 a 75 centímetros, certo? Posicionar o paciente numa posição confortável e fazer essa aplicação. Se eu quiser melhorar, quebrar a rigidez mais do lado direito, eu venho mais para o lado direito, né? Se eu quiser ir mais para o lado esquerdo, eu vou mais para o lado esquerdo e faço a minha terapêutica entre 15, lembrando sempre que é entre 15 e 20 minutos de aplicação. Um local bastante utilizado também é o ombro. No ombro a gente tem uma particularidade importante, né? Principalmente se for região anterior do ombro. A gente vai também estar fazendo essa aplicação aqui na região anterior do ombro, né? E pedir para o paciente virar a cabeça para o outro lado, justamente para proteger a visão desse paciente em relação à radiação infravermelha. Então aqui a gente também coloca dose entre 50 e 75 centímetros durante 10 a 20 minutos.